Fala pessoal do canal Ser Nerd do Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzello e hoje nós vamos comentar as falas do James Gunn sobre o Batman. Ele é um maníaco? De fascista a maníaco? Como que é essa história aí? Então, se você quer saber e caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pra esse vídeo. E aqui, sem enrolação, vamos ler direto o que ele disse. Ele disse o seguinte: se eu estivesse fazendo o Batman, eu entraria nisso como se o Batman fosse um maldito maníaco. Ele veste uma fantasia de morcego assustadora e sai tentando assustar as pessoas. No contexto, ele estava conversando com David Cornswet sobre o uniforme do Superman e o contraste que deveria ser como algo do Batman, tá certo? Então basicamente essas falas foi meio que num documentário que saiu, que apareceu essa fala dele, e vamos analisar o Batman. Primeiro, vamos aqui colocar as cartas na mesa para não dizer a palavra certa, certo? O Batman é o cara que sustenta a DC. O cara sustentou a DC todos esses anos. DC deve lamber as botas de alguém para não dizer o lugar certo. É do Batman, porque o Batman é o cara que traz grana. É o único personagem dentro de uma trilogia que 2 filmes bateu bilhão. Começa por aí. Então vamos respeitar o Homem-Morcego, porque o cara é o cara que tem o dinheiro não só nos quadrinhos, como fora deles. Segundo ponto, essa história. Ah, nossa, aquele besoura do Zuga. Ai, Batman é fascista. Cara, que nojo disso. Puta que pariu. Oh, desculpa, palavrão. Foi mal. Mas assim, cara, o Batman é o que é. Ele pode ser considerado maníaco? Talvez pra gente maníaco é uma palavra meio forte, mas sim, obsessivo talvez. Porque vamos analisar o Batman. Batman é um cara que aos 8 anos de idade perdeu os pais. Levando em consideração, eu falo assim, nenhum ator chegou no verdadeiro Batman, eu acho, até hoje. Nem na aparência e nem no jeito. Eu acho que é muito difícil você ter uma pessoa que passou pelo trauma desse, conseguir sorrir, ter algum lampejo de felicidade. O personagem do Batman, por si só, é um personagem feliz. Ele é um cara que tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. O cara tem todo o dinheiro do mundo e mesmo assim ele não consegue ser o Bruce Wayne. Ele prefere ser o Batman. Ele prefere, talvez para amargar a dor ou sente a necessidade de ser punido por não ter feito nada para ajudar os pais. Então nós temos uma correlação do Batman psicológica muito mais profunda do que qualquer outro personagem. E detalhe, o Batman ainda é um gênio, ou seja, ele cai numa situação que... Porque assim, quando você vê uma pessoa muito inteligente, provavelmente o lado emocional dela é muito frágil mesmo. E sempre uma coisa compensa a outra. Não dá para ter tudo, galera. Não dá para ter tudo. Tenham isso em mente. Então, o Batman, provavelmente, do ponto de vista de sentimento, é um personagem muito mais frágil devido ao nível intelectual dele. E, talvez, para esconder essas emoções, o capuz do Batman seja muito mais eficiente. Então, todo esse trauma dele, ele esconde atrás disso. Podia ter pago terapia? Podia. Ia resolver? Talvez não, mas que ele podia, rico ele é. O Batman, então ele tem todos esses aspectos da loucura, porque ele enfrenta também personagens que são muito malucos. A gente brinca que todo vilão do Batman tem no mínimo diploma universitário, o cara é formado em alguma coisa. Os vilões do Batman, todos eles têm um quezinho a mais ali, claro, aquela pitadinha de loucura, como é o Coringa, como é a Arlequina e tantos outros que você tem ali. Só que todos esses vilões, essa trajetória, é para complementar o Batman. O Batman que é esse ser, como eu disse, completamente amargurado. Tanto que uma das melhores representações que eu vejo do Batman é o Batman velho lá no Batman do Futuro. Ele é sozinho, amargo, ranzinza, é tipo, sabe, é tudo, assim, meio que pior que um ser humano pode chegar no fim da vida, solitário, sabe, ali tanto que quando o menino chega é meio que quase que uma luz pra ele, e é incrível, essa animação é muito legal. Então assim, voltando pras telas, pra você pegar um ator que vai fazer o papel do Batman,
o cara vai ter que, tipo, fazer o Heath Ledger. Nossa, nem sei se é assim que é o nome do cara. Mas é o Coringa do filme 2 da trilogia do Nolan. O cara vai ter que debruçar sobre o personagem e cair dentro desse universo. Fazer um laboratório com crianças órfãs, com crianças que tiveram percas de pais de forma trágica. Imagine a cabeça do ator para fazer um negócio desse. Pro cara realmente entrar no personagem. Entender como essa pessoa pensa. Entender que tipo de adulto esse trauma gera. Sabe? É uma pesquisa, assim, extremamente pesada. Eu acho que até hoje, né, a gente não tem o Batman. Aquele ator que você olha e fala assim, cara, esse é o Batman. Porque eu posso dizer, por exemplo, que o Christopher Reeve é o Superman. Posso falar assim, Downey Jr. é o Homem de Ferro. Você tá entendendo? Agora, eu não posso dizer isso de um ator do Batman, por exemplo. Entende? Por quê? Porque o cara pra fazer um Batman... Se eu fosse fazer o Batman, cara, eu ia me debruçar em cima disso. Eu ia pesquisar tudo isso, eu ia entender todo o perfil psicológico de pessoas que têm essa tragédia na vida, sabe? Pra poder mergulhar realmente no intelecto do personagem, para entender qual que é a psique do personagem. Sem isso, você não consegue entender quem é o Batman. Porque ele é um personagem extremamente complexo. Então, quando o James Gunn fala assim, maníaco, um maníaco tipo Batman, é mais ou menos, talvez ele se refira nessa linha. Claro que pra gente no português, maníaco é uma coisa que pega muito mal mesmo, assim, maníaco não é legal. Mas vamos colocar assim, trocar maníaco por loucura. Essa loucura que é a cabeça do Batman. Se manter com a sanidade dentro desse aspecto, dentro de todos esses traumas. E ainda assim, tem HQ que o Coringa mata o Robin, cara. Então, tipo, é muito trauma na vida do cara. Então, você pegar e entender tudo isso e mergulhar dentro desse aspecto e trazer esse olhar, sabe, para o telespectador, precisa realmente o cara sentir, tá sentindo isso na pele, o cara tá realmente vivenciando isso. Porque assim, nenhum ator que entrar nesse universo vai ter uma volta sadia. O cara não vai conseguir manter a sanidade dentro desse período. É muito difícil. Você já parou para pensar o quanto de tragédia você ia ter que ler, ver, conversar, entrevistar para você conseguir chegar nesse nível a ponto de você tornar-se tão empático que você sente o mesmo que a pessoa que passou isso, cara, e você transmite isso pro telespectador. Então, vai muito além de subir num prédio e bater em bandido. Ah, e o Batman é um cara rico que bate bandido. Nossa, meu Deus, por que a galera é assim, velho? Por que a galera é assim? Entende? Então, existe toda uma estrutura psicológica. Personagens da DC, Marvel que me perdoe, mas os personagens da DC, eles são mais complexos, são psicologicamente mais complexos. Não tem como você pegar o Batman e não ser denso, não tem como você pegar o Batman e ser colorido, você tá entendendo? Tem que ser sombrio, tem que trazer características do personagem que vão ajudar ao telespectador olhar e falar assim, cara, esse é o Batman. Ou se sentir, sabe, pô, olhar pro personagem e falar, caramba, cara, o cara sofreu pra cacete nisso, sabe, essa coisa assim. Então, os filmes do Batman, eles passam, nossa, o filme 2 ali do Nolan, aquilo lá é fantástico, nossa, aquela frase, por que ele está fugindo? Porque ele não é o herói que a cidade merece, mas ele é o herói que a cidade precisa. Cara, eu não sei se é assim, mas é basicamente isso, ele é o herói que a cidade precisa. Você tá entendendo? Ou seja, Batman, ele é o que tem que ser. Então, eu acho que tá faltando um pouco disso na hora de escolher o Batman. Tanto que, assim, vários atores querem ser o Batman. Quase todo mundo quer ser o Batman. Eu quero ser o Batman. Você quer ser o Batman, provavelmente. Sabe? Se você perguntar pra um cara passando na rua agora, ali à noite na rua, você vai perguntar, quer ser o Batman, cara? Eu quero ser o Batman. Todo mundo quer ser o Batman. Mas será que todo mundo que quer ser o Batman teria coragem de entrar nessa loucura, nesse sistema que é a mente do Batman e sair de lá assim, meio capengando, precisando fazer terapia? Porque você vai estar vivendo esse personagem aí 1 ano, 2 de gravação. Então você vai ter que estar imerso nesse personagem o tempo todo ali, sabe? Olhando pro espelho e eu sou o Batman, eu sou o Batman. Eu sou Batman, sabe? E lendo e vendo, cara, não sei, sabe? Mas assim, seria o Batman do Oscar. Seria o melhor Batman de todos os tempos. Nós não temos esse ator ainda.
Nós não temos essa figura ainda enquanto Batman. E eu acho necessário, para esse universo do James Gunn, com esse Superman colorido, precisa ter esse Batman. Precisa ter essa figura que vai trazer esse peso. E como, cara, e aqui não adianta, velho. Ou eles vão ter que adaptar uma grande saga, uma grande crise, ou não vai rolar esse universo da DC. Porque não tem jeito, velho. Você pode montar o arco do Darkseid, mas não tem como. Você tem que trazer uma grande crise. Eu acho que vai funcionar bem. Saiu as animações das Crises das Infinitas Terras ali. E, velho, fantástico, fantástico. Três filmes ali, fantástico. Viralizou lá no TikTok e tal. Então é disso que os fãs da DC precisam. Aquela coisa pra olhar e falei, cara, olha, na tela tá... Inclusive, até o próprio Superman do Zack Snyder chamou tanta atenção pelo seu lado sombrio, sabe? Então, esse universo mais escuro é uma coisa muito DC, sabe? Tipo, eu sei, tem a questão colorida, tem a questão mais, né? Mas eu acho que o cinema atual é muito difícil você puxar pra essa coisa um pouco mais surrealista, muito cartunesca, sabe? Eu acho que se você puxar mais para a realidade, a tendência é funcionar melhor, pelo menos eu acho. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. O que você acha disso? Você acha realidade ou cartoon? Realidade ou mais quadrinhos? Tá aqui para vir nos comentários, que vocês sabem que eu leio tudo. E um beijo e até o próximo vídeo.